não é normal, não existe normalizador na relação. O ginecologista muitas vezes no consultório lida com essa queixa da paciente por 10 anos e fala que isso é coisa da cabeça dela, manda tomar um vinho, envolve essa mulher num ciclo vicioso de culpa. A endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica dependente do estrogênio, né? Que esse estrogênio é produzido pelo ciclo, mas ele também está na maioria das pílulas, por exemplo. Mas a endometriose tem uma marcação genética Tem também, uma tendência genética, né? Em cima disso se desenvolve. Ela é fruto dessa tendência genética por uma série de mecanismos fisiopatológicos, e quando a gente tem um monte de mecanismos possíveis para tentar explicar, porque a gente não sabe muito bem o que está ali já em sabe jogo. identificar. Exatamente. Então ela pode ser gerada a partir da teoria clássica da menstruação retrógrada, daquele fluxo que volta pelas trompas e cai na pelve e leva células endometriais que se implantam em órgãos à distância. Ou na bexiga, ou no peritônio. Intestino, ovário, Rim. trompa, rim. Ela pode migrar pela circulação sanguínea e parar em cérebro, pulmão, por exemplo. Que loucura, né? Isso é muito doido. Sistema linfático também é uma hipótese. Mutação de células tronco das membranas peritoneais ali. Remanescentes embrionários de células perdidas que não foram para dentro do útero, a grosso modo. Pra onde tinha que ir? Exatamente. O GPS falhou. E por que será isso? Será que não são os hábitos dessa mãe no pré-natal, por exemplo, né? Tem muita coisa em jogo. E, independente dos caminhos, pairam sobre a endometriose fatores inflamatórios e de estresse oxidativo celular, que é tudo que o século XXI nos convida a ter com a nossa dieta, falta de sono, sedentarismo, álcool, disruptores endócrinos, né, simulando efeitos hormonais ruins, como nos agrotóxicos, nas embalagens, nos cosméticos, nos produtos de limpeza. A gente não precisa se desesperar, porque a gente tem que aprender a lidar com essa nova realidade, minimizar ao máximo os riscos, claro, mas não dá pra gente fugir pro meio do mato e achar que a gente vai viver na beira da lagoa. Cuidado com isso. Exatamente, vai substituir um problema por outro. Vai começar a ter verminose, vai ser comido pelo jacaré. Tentar minimizar com uma boa suplementação, com bons hábitos. Perfeito. E sobre esse ambiente inflamatório de estresse oxidativo, as mulheres que têm tendência à endometriose por essa programação genética, elas vão começar a mudar a programação de produção hormonal a favor do estrogênio e com resistência à ação da progesterona. Elas podem ter alterações de microbiota que agravam essa alteração, e elas vão ter uma baixa vigilância do sistema imunológico sobre essas lesões que estão se desenvolvendo. O endométrio fora do lugar deveria soar para o sistema imunológico como um corpo estranho, com certeza, atraindo um perfil de resposta imunológica eficaz em aniquilar aquelas células e não em inflamar e destruir. Na endometriose, a programação desse sistema imunológico está exatamente assim, pela própria inflamação que a endometriose causa. Isso é o que nós damos o nome de nicho pró-endometriótico. Ela se implanta e ela mesma se alimenta com o estrago que ela faz. E os nossos hábitos reforçam isso ou não. Cada vez mais, né? E aí, tem uma cascata inflamatória crônica. Tudo. Por isso que o pessoal hoje fala, parece que é só coisa da moda. Tem que fazer dieta anti-inflamatória. Não, é porque a gente já não sabia antes. Exato, exato. E é muito importante. Isso não é um clichê, isso é fundamental. E a gente está diante de uma situação de resistência à progesterona. A progesterona é o hormônio que amadurece o endométrio e marca ele para engravidar, mas também para morrer se o ciclo acabar. Se não tem essa ação da progesterona adequada, esse endométrio se torna rebelde e ele cresce independente. Isso é o que justifica aquelas mulheres que usam pílula a vida inteira, mas não controlaram nada disso que a gente falou, e quando elas param a pílula para tentar engravidar, o sintoma da adolescência volta com força total, como se aquilo estivesse só esperando a hora certa de aparecer de novo. Ué, mas eu não estava sendo tratada pela pílula? Não, você estava suprimindo sintomas, mas não resolvendo. Eles voltam. Quando você vai ler os guidelines, isso não é uma opinião. O bloqueio do ciclo que o guideline sugere é para tratar a dor. Nenhum deles garante que a endometriose parou. Exatamente. A ausência de sintoma na endometriose não é ausência de doença. Por isso, esse histórico aqui é isso. E quais são os sinais de alerta para a endometriose? Dor é o fundamental. A gente tem que mudar essa cultura nociva de que mulher sentir dor na menstruação é normal. Qual é a dor normal da menstruação? É aquela dor assim, você tá aqui trabalhando, aí de repente, minha menstruação tá vindo. E voltou a trabalhar. Sim, é aquele incômodo. Exato. É um incômodo. Um sinal fisiológico. Mas não é, exatamente, você sabe que tá descendo, né? Exato. Agora, isso não é uma coisa, tipo assim, de eu ficar mal
a ponto de não sair. Exatamente. Você ter que tomar uma cambada de remédio para poder respirar. Exatamente. E doer tudo, como se tivesse passado um trem em cima da pessoa. Exato. Se você tem uma dor com a qual você consegue lidar, não te paralisa, não te impede de fazer nada e você nem precisa de remédio para lidar com ela, isso é só o seu útero avisando que ele está contraindo para botar o sangue para fora. E existe um processo inflamatório fisiológico de renovação celular junto nesse endométrio. Agora, se você perde dia de trabalho, se essa dor te paralisa, prejudica seu relacionamento, isso não é normal. E não dá para bloquear o ciclo só para ficar mais confortável. Para você achar que tá tudo sob controle. Sem excluir a endometriose. E pelo nível médio dos exames feitos, os exames de imagem feitos hoje no Brasil, dá para identificar. Dá para identificar. E a maioria, se o exame vier normal, nós temos duas possibilidades. O exame não foi bem feito ou essa endometriose é mais superficial. Então, a gente não descarta endometriose quando se tem sintomas típicos e o exame de imagem é normal. Principalmente na época de ovulação, né? Exato. Tem marcado ali, que é aquela hora que o negócio vaza mais, digamos assim. É isso, na menstruação, né, no caso. Exatamente, na menstruação. Então, assim, a gente... na ovulação, desculpa, na menstruação, exatamente. Não, é isso aí. E a gente tem que ter esse cuidado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu mando as minhas pacientes com suspeita de endometriose só para 2 médicas que eu confio para fazer ressonância. Uma para fazer ultrassom com preparo para endometriose, porque tem um protocolo específico para rastrear endometriose nesses exames, não é qualquer um que sabe ver. E uma pessoa para fazer esterossalpingografia, quando o problema é infertilidade, eu preciso avaliar a trompa. Fora isso, eu não consigo confiar na qualidade daquele exame. Imagina fora dos grandes centros. E aí, muitas vezes, eu tenho uma infertilidade... Mas já fiz a ressonância e não tem nada. Tudo normal. Exatamente. Olha, desculpa, o médico precisa acreditar ter mais... olhos de ver, né? Porque aquela pessoa, como você disse, você tem 3 pessoas, você indica. Aquelas pessoas têm uma amostra, tem um N elevadíssimo. Exatamente. Elas têm olhos de ver. Exato. A endometriose. E a gente tem que ter senso crítico. A paciente chega no meu consultório, ela tem muita dor incapacitante. Eu palpo o útero dela no toque vaginal. Ele não é móvel, ele é doloroso. Tem regiões espessadas, endurecidas e dolorosas palpáveis em volta daquele útero. A ressonância vem normal. Tudo inflamado, né? Para mim, esse exame não serve de nada. Eu mando para outro, eu falo, olha, você só pode fazer nesse lugar, é o teu plano, tá com restrição de pagamento, né, de fazer particular. Não tem problema. Pode anotar aí. Você tem endometriose, a gente vai começar a tratar assim, dá 2, 3 meses de modulação metabólica, sem anticoncepcional, na maioria das vezes. É assim que eu trabalho. De fato, eu acredito muito em proteger a fisiologia feminina. Em 2 e 3 meses, a gente faz a programação metabólica, corrige as deficiências nutricionais, vai para a dieta anti-inflamatória com a minha nutricionista, vai para atividade física, vai dormir de 10 às 6, 10 às 7, vai fazer higiene do sono, vai controlar estresse crônico. Daqui 2, 3 meses ela volta, doutora, minha dor sumiu. E a pessoa está muito melhor, né? Assim, muito melhor. Em todos os aspectos. Fora isso, dor na relação. Não é normal, não existe normalizar dor na relação. O ginecologista muitas vezes no consultório lida com essa queixa da paciente por 10 anos e fala que isso é coisa da cabeça dela, manda tomar um vinho. Imagina. Manda usar lubrificante, vai piorar mais a situação. Envolve essa mulher num eixo, num ciclo vicioso de culpa. Que a culpa é minha, que eu não relaxo. Que aumenta a ansiedade, aumenta o cortisol. Tudo, exatamente. Alterações, isso tem que descartar a endometriose nas dores na relação. Alterações dos hábitos intestinais e miccionais durante o período perimenstrual precisam ser investigados. Ontem eu atendi uma paciente que eu faço o acompanhamento dela online, eu estava fazendo a reposição hormonal dela, que ela está no climatério. E aí ela falou para mim assim, eu estava brincando com ela, porque... Eu trabalho muito no consultório hoje, eu atendo de segunda a quinta e sábados de 15 em 15 dias. E aí ela foi para consulta e eu tinha exames para pedir para ela. Ela falou, então eu vou precisar voltar, né? Eu falei, que você esqueceu de me pedir para eu te enviar os exames antes, lembra que a gente combinou? Aí até brinquei com ela, vamos otimizar essa reposição hormonal para essa memória melhorar e tal, não sei o quê. Conversa vai, conversa vem. Ela falou, para quando eu retorno? Aí eu falei, olha, a agenda tá complicada. Hoje em dia, minha fila, graças a Deus, eu fico lisonjeado com isso, mesmo trabalhando quase todos os dias da semana, 3 meses para frente para marcar hoje. É um efeito bom das redes sociais, da gente chegar nessas pessoas que estão sendo muito maltratadas por aí. É uma tristeza. Aí eu falei para ela, olha, já faz os exames e você vai voltar
antes, porque toda desistência, remarcação que gente tiver, a encaixa. gente encaixa você, porque O tem difícil alguém... é entrar. Depois que entrou, Exato, a gente... tá comigo, eu vou te... É. Você me manda seu exame por e-mail, eu vou te aconselhando, não tem problema nenhum. Uhum. Aí eu falei pra ela, porque tem alguma coisa acontecendo nesse ano que já era difícil, mas a agenda aumentou mais ainda esse ano. Alguém tá dando meu nome na praça. Uhum. Aí ela, inclusive eu, falei, obrigado pelo seu fã-clube. Ela, inclusive eu vou trazer minha filha pra você, 12 anos, começou a menstruar já. Só que eu tô levando ela no urologista primeiro, porque toda menstruação ela tem infecção urinária. Falei, Imagino. olha, pode parar. Não precisa fazer mais nada com o urologista. Não é desmerecendo o trabalho dele, não. Mas ele não vai achar nada. Com certeza. Pode deixar. Marca ela logo, porque a gente vai Já fazer é a uma ressonância. endometriose, provavelmente. Isso é endometriose. Exatamente. Não existe infecção E dor urinária que a em bactéria urinar, sabe. né? Exato. Não existe isso. Você já A fez cultura. bactéria só vem naquela época. Bactéria viajante. Ela, opa, vai menstruar, deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui, exatamente. Não né? existe isso. E aí né? eu falei com ela, pode anotar que sua filha tem, a gente vai mudar. E a melhor coisa é essa mãe que tem consciência, não só pra ela, mas pra Não, filha. e 12 anos, né? Não vai precisar de sofrimento. A gente vai modular esse metabolismo dela todo pra quando ela tiver lá seus 30, 35 e quiser engravidar, Ok. ela esteja tudo no auge direitinho. do metabolismo Tá tudo dela. direitinho.